Fala galera! Retomando hoje a nossa série da Netflix, hein? Estamos hoje para mais uma aulinha. Eu sei que a série ficou um pouco parada aí, alguns já me cobraram aí no canal. Pô, Paulo, cadê o resto dos vídeos? Cadê o resto das telas? Tá, eu sei. A gente teve que parar ela por um período aí, mas estamos retomando, tá bom? Não é fácil essa vida de programador, trabalhador, pai de pet, criador de conteúdo. Então, estamos aqui gravando hoje esse vídeo num domingo de manhã. Olha só. Então já peço aí para você, né? Aquela forcinha aí, deixa seu like, deixa seu comentário, ajuda muito o canal aqui, dá uma impulsionada nos vídeos também, né? Eu sei que se você não gostar depois, não tem problema nenhum, vai lá no final, dá um dislike lá, se desinscreve, não tem problema nenhum, tá? Mas já deixa aquela forcinha aí pra gente poder continuar gravando esses vídeos, porque não é fácil, tá? Dê muito valor aos criadores de conteúdo aí que você segue, que você acompanhe, porque é um trabalhinho assim que a gente não vive só disso, né? Então, vamos lá, mas bora lá sem enrolação, vamos para a aula aí. A aula de hoje a gente vai aprender como reutilizar, como criar componentes reutilizáveis, tá? Isso é muito útil, porque às vezes você não precisa ficar copiando código e colando código em vários componentes, tá? Se você tem algum componente específico que você já sabe que você pode usar em outra tela, que ela não precisa ser amarrada naquela tela específica, tá? Ou às vezes não só por isso, às vezes por organização de código mesmo, a gente tem às vezes boas práticas de criar componentes, tá? Não necessariamente porque você vai precisar reutilizar ela mais de uma vez, mas se você precisar reutilizar ela mais de uma vez, já é assim um forte indício de que você pode e até deve criar um componente para isso, tá? Então aqui, ó, só relembrando aqui, ó, vamos pegar aqui o nosso projetinho aqui, que é a nossa meta, né? Esse aqui é o nosso projeto que a gente vai ter ela até o final dessa série. Então aqui eu tô com desde um simulador aqui, né? Lembrando que a gente tem, né, um projeto aplicativo Android e iOS, tem uma aula disso aí, tá? Vou deixar aí no card aí se você não viu, como a gente criar esses aplicativos nativos, tá? Construídos a partir do nosso projeto Angular, a partir do nosso código JavaScript aqui, enfim, a gente consegue criar aplicativos nativos, beleza? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? A gente tem aqui, por exemplo, nossa lista aqui, né? Que é bem parecido com o que a gente já tem aqui. Mas a gente também tem a nossa busca. O que é a nossa busca? Veja que a nossa busca aqui, depois a gente vai fazer ainda isso aqui, né? Por busca de voz, inclusive usando componentes nativos. Mas, por exemplo, sei lá, eu vou colocar aqui... ó, o que tá ali, né? Eu tô sem ideias aqui. Ó. Eu vou colocar aqui o truque de mestre. Ó. Truque de mestre, por exemplo, né? Ó, beleza. Veja que esse componente usado nessa tela aqui de pesquisa, ela é esses mesmo componente que eu uso aqui na home, tá? Então pegando nosso código aqui, ó, basicamente, ó, esse trecho de código aqui opa, ó, fazendo cagada aqui, que trata, né, que mostra o nosso card, o nosso vídeo, né, enfim, ela que tem o nosso scroll horizontal que está aqui na nossa home, ele é o mesmo componente usado aqui, tá? Deixa eu colocar uma coisa aqui menos, para gerar mais scroll aqui para a gente ver, ó. Ó. Deve ter mais coisa que não é possível, né? Aí, ó, né? Então, o mesmo componente aqui. Vamos lá, qual que é a nossa ideia? Então, hoje a gente vai criar um componente reutilizável para esse cara aqui, tá? Que daí mais para frente a gente vai poder, inclusive, utilizar a nossa tela de pesquisa. Então, bora lá? Então, vamos começar aqui parando a nossa aplicação, tá? E vamos usar o script aqui, né, os comandos para gerar um componente, tá? Como é que eu faço isso? Eu tenho o comando do ng lá, do Angular, posso usar também o comando do Ionic, tá? Vou usar o Ionic aqui para a gente já se familiarizando com alguns comandos, tá? Posso usar aqui o Ionic G, que é o Ionic G de Generate, né? Então, Ionic Generate Component. Eu poderia criar isso dentro, sei lá, da home ou uma pasta específica aqui, se eu tivesse, tipo, um módulo específico para esse componente, certo? Mas esse caso aqui, um componente que vai ser utilizado nessa aplicação pequena também, um componente que vai ser utilizado para outros contextos, né? Então, eu vou colocar aqui criar uma pasta components, tá? Então, eu quero que esse componente seja criado dentro de components. Eu vou chamar ele de move section, beleza? Então, vamos lá. Ionic Generate Component, Move Section. Então vamos lá, o que aconteceu aqui? Ó, ele criou essa pasta Components e aqui dentro está o nosso componente do Move Section. Legal? Beleza. O que a gente precisa fazer aqui? Ó? Bom, basicamente, bem simples. Qual que é a nossa ideia? É transformar esse cara aqui, né? Essa seção toda aqui de título e os cards aqui, o scroll horizontal,
nesse componente, tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar esse trecho de código aqui, tá? Que basicamente vai ser um copia e cola mesmo. E a gente vai jogar ele aqui, beleza? Vai dar para um monte de coisa, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Quais são os conceitos, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu colocar o seguinte, ó. A gente precisa... Esse é o seletor, tá? Como que eu sei que aqui o nosso componente, ele usa Ion Content, Ion Refresher, né? Isso aqui é o seletor usado no componente, né? Da mesma forma que a gente está usando componentes pré-determinados, a gente vai usar um componente aqui, né? O Ion Card no lugar disso aqui, né? Então, por exemplo, eu vou comentar isso aqui por enquanto. E esse cara aqui, ó, ele vai ser App Movie Section, tá? Então aqui, ó, ele vai ser isso aqui, ó. App Movie Section, tá? Não passando isso aqui, né? A gente já vai entrar nos detalhes aqui dos inputs e outputs, tá? Aqui ele vai falar o quê? Que ele está dando isso aqui porque ele não conhece esse elemento. A gente está trabalhando com standalone, né? Então a gente precisa importar esse elemento aqui no nosso Move Section Component, né? Que a gente acabou de criar ali, beleza? Da mesma forma que o removibles aqui, eles precisam ser importados aqui, porque é só componente standalone, tá? Vamos usar aqui os imports dos componentes que eu estou utilizando na tela. Por que está dando erro? Ó, galera, está dando erro aqui, mas ó, cuidem para não fazer isso aqui, tá? Ele acabou importando do pacote Angular, Ionic Angular, e por isso está dando erro. Porém, a gente precisa importar do pacote standalone, que são os componentes standalone do Ionic, tá? Porque daí ele funciona corretamente, legal? Tá, beleza. Então aqui tá quebrando aqui, né? Porque a gente não tem esses com as propriedades sections ali dentro do nosso componente, tá? Aí que entra um pouco do conceito de componentes dumb components e smart components, né? Que é isso? São componentes, traduzindo literalmente, né? Componentes burros e componentes inteligentes, né? Qual que é a ideia? Aqui, o que a gente precisa basicamente, tá? Quando a gente está criando componentes reutilizáveis, idealmente você não ter lógicas específicas de um caso de uso para aquele componente, sabe? Claro, dentro de um contexto, né? Claro, às vezes você vai precisar ter alguma coisa assim, mas evitar, por exemplo, putz, eu vou criar aqui dentro do meu componente, putz, o que a gente vai fazer, Paulo? A gente vai pegar esse section aqui, como que a gente vai meter esse section? A gente vai chamar a API aqui, vai criar um service aqui chamando uma API? Não, a gente não vai fazer isso, tá? Porque essa não é a ideia. A ideia é você tratar esse componente de uma forma que ele possa ser reutilizável, tá? Reutilizado por outros componentes, de forma que ele só vai receber inputs e vai emitir outputs, tá? O que é input e output? Input basicamente é o quê? Eu vou passar dados para ele, que ele precisa para poder renderizar na tela. Então, por exemplo, para esse caso aqui, a gente vai passar aquele nosso objeto de section movies para o nosso componente, para ele que ele sabe, ele espera isso, né? Para ele saber que ele tem que renderizar um título, tem que renderizar os movies, né? E a gente pode também passar outputs. O que seriam outputs? Putz, quando eu clicar... A gente vai colocar um exemplo aqui, mas se eu precisasse, digamos, quando ele clicasse no card aqui, ele chamasse uma API, né? Mas essa API, por exemplo, dentro de um contexto, de um componente, ela pode, digamos, buscar um movie. Dentro de outro contexto, ela pode, sei lá, apenas navegar para uma outra tela. Entendeu? São ações diferentes. Então, o que eu faço? Como é que eu faço? Putz, vou passar aqui, vou ter dois outputs aqui e passar um parâmetro para saber qual caminho ele tem que seguir, se ele tem que chamar a API ou se ele tem que chamar a outra tela. Não, a gente não vai fazer isso, tá? Então a gente cria apenas um output que seria o quê? O que é um output? Né? Uma ação que ele vai dizer, putz, cliquei no card, entendeu? Ele vai clicar pro card e quem chamou, né? Quem utilizou esse componente é que vai dizer, vai saber o que fazer com o clique do card, entendeu? Então, se é um componente que precisa ir para uma outra tela, quando é aquele componente que chamou ele, que utiliza esse componente nosso burro, né, esse dumb component aqui, ele vai pegar e vai navegar para outra tela. É um componente que precisa chamar uma API, ele vai pegar e vai chamar a API dentro do componente dele, daí, né? Que daí seria um smart component, né? Legal? Então esse conceito aqui é bem interessante porque a gente precisa, né, boas práticas aqui, evitar colocar muita regra de negócio, muitas dependências, services aqui, tá? Cada caso é um caso, obviamente, às vezes pode ter casos que precise disso, né? Mas na maioria das vezes não, né? Na maioria das vezes isso está criando um componente reutilizável e que a ideia dele é ser apenas algo mais para renderizar um componente ou ter alguma regra específica que assim que faça parte daquele componente, né? Daqui dentro daquele contexto do componente, ok, né? Mas regras de negócio
ou componentes que vão ser utilizados em outros lugares, né? A gente tende a usar apenas os input e output, tá? Então vamos lá, vamos começar por isso aí. O que a gente precisa aqui, tá? Vou começar mostrando aqui, ó, uma forma, como era a forma antiga, tá? Que a gente, vou dizer antiga assim, porque assim, você pode encontrar isso ainda nos projetos, tá? É o que? A gente colocar uma anotação aqui do input, tá? É bem isso aqui, ó, minha IA tá demais, beleza? Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Vou importar aqui um input. Eu gosto de fazer assim, ó, colocar numa outra linha, porque dele fica uma anotação aqui com base. Eu sei que essa anotação pertence a esse cara aqui, tá? Mas dá para fazer assim também, não tem problema, beleza? Tá, o que a gente precisa passar aqui, que eu já nem lembro mais, tá? Pera aí. Eu não sei se é um move, deixa eu ver aqui, pera lá. Ó, na verdade, assim, a gente tem aqui no nosso Get Movies, a nossa home, ele recebe o nosso Home Movies, tá? Que nosso Home Movies tem, que ele tem nosso Home Movies, ele tem o Highlight e o Section Movies, legal? Eu poderia, vamos lá, vamos pensar aqui comigo, ó. Eu poderia passar o Section Movies, tá? Direto. Mas eu quero que esse componente, eu quero apenas que esse componente seja apenas a seção dos movies aqui. Então, até para a gente poder trabalhar com mais de um input e output aqui, em vez de eu passar o section movies, eu vou passar, na verdade, assim, ó. Eu vou criar aqui um movies, uma lista de movies, tá? Eu quero uma lista de movies aqui. E eu vou criar também um input pro title, tá? Que vai ser o meu movie title aqui, tá bom? Como funciona isso? Ó? Eu estou dizendo para o meu código aqui, pro meu componente, que ele espera uma lista de movies, tá? E ele espera também um title. Como que isso é passado para o meu componente? Ó, vamos lá. Se eu vim aqui no meu home, ó, ele é passado assim, ó. Eu abro conchetes aqui, tá? E vou passar o meu dessa forma aqui, ó. Eu passo o meu movies, minha propriedade movies, que está aqui dentro do meu section movies, né? Então aqui eu estou passando para o meu componente todos os meus movies e estou passando também todos os meus titles, tá? Beleza? Já estou passando então aqui duas propriedades, tá? Eu poderia passar todos os section movies aqui, tá? Não tem problema nenhum. Estou passando só por questões didáticas mesmo, para a gente ver que a gente pode passar vários inputs para o nosso componente, tá? Aqui o que ele está dando erro? Ah, porque beleza. Aqui ele está esperando então, em vez de ser um section, ele vai ser o nosso title, né? Tá sendo passado aqui. E aqui é o nosso movies, beleza? Vamos salvar esse cara aqui. Ó, olha só. Só com isso aqui, ó, eu já consigo. Vamos rodar nossa aplicação. A Unix serve aqui só para a gente ver. Beleza, tá? Então aqui, ó, olha só. Nossa aplicação ela tá carregando. Ela tá funcionando, ela tá rodando, porém ela não tá, né, do jeito que tava. A gente quebrou ela. Vamos lá, vamos arrumar isso aqui. A gente transferiu o nosso componente, nosso código para cá, né? Agora, em vez de ter tudo isso aqui, a gente tem só isso aqui, passando só o que precisa. Porém, a gente não transferiu os estilos, né? Vamos lá, o que que ele usa aqui? Ele tem o horizontal scroll, section title, beleza. Então, tudo isso aqui, na verdade, ó, movie card, isso aí. Uhum. Olha como a gente vai deixando nossos componentes mais limpos. Ó. Vou só comentar por enquanto. Vou transferir isso para cá. Vamos salvar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, beleza, ó. Eu tenho a nossa aplicação funcionando como ela estava, tá? Porém agora, ó, veja que o nosso home está mais limpo. Ó. O nosso home não precisa mais disso aqui no estilo, tá? Porque o meu estilo ele pertence apenas a esse componente. E quando esse componente ele for utilizado na nossa tela de pesquisa, por exemplo, eu não vou precisar também copiar todo o estilo, jogar na tela de pesquisa, a gente só reaproveita o componente, tá? E esse cara aqui a gente também não precisa mais. Olha só, nosso componente fica muito mais limpo e reutilizável, né? Beleza? Vamos lá, vamos para alguns conceitos aqui, tá? Que eu quero mostrar para vocês, ó. Eu falei no começo, né, que isso aqui é a forma antiga, porque a gente pode deixar isso um pouquinho mais moderno, tá? O que que é o quê? A gente pode utilizar os signos, né? Os signos, se você não sabe o que é signos, eu tenho uma aula aí que eu fiz só para signos, mostrando como utilizar os signos, computed properties, os effects dos signos, tá? Vale muito a pena. É um jeito muito mais otimizado de você trabalhar com Angular, tá? Então a gente vai utilizar aqui. Só que qual que é a diferença, tá? Os signos, aqui eu estou usando o input, né?
Quando eu digo utilizar os signals, não vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Tá? Porque se eu fizer só isso aqui, ó. Vamos salvar isso aqui, ó. Vamos ver. Já deu pau lá, ó. Por que que deu pau? Ah, bom. Deu pau também porque movies, né? Movies, ele... Qual que é a sintaxe do signal? Eu tenho que chamar aqui como se fosse um método, né? Vou salvar aqui, ó. Ele não deu pau, mas você vai ver que não vai funcionar. Não vai funcionar. Já quebrou aqui, na verdade, né? Por quê? Porque ele não entende. Eu estou declarando um signo lá, mas ele precisa saber que ele é um input. Ele tem que ser um input, né? Como que eu utilizo signals com um input, tá? Então aqui, ó, em vez de ser assim, eu vou dizer assim, ó, um input. é, eu estou dizendo que isso aqui é um input de moves, beleza? Essa é a forma de eu trabalhar com. Ó, veja que isso aqui agora é um signal, é um input signal. Tá? Olha só, ele vai continuar funcionando. Vamos ver? Ele vai continuar funcionando. Porém, a gente está trabalhando com. Esse aqui é o erro anterior, né? Eu estou aqui em algum lugar. Estou para preservar os logs. Ó, deixa eu desmarcar isso aqui para não ficar achando que a nossa aplicação está carregando com erro aqui. Beleza. Ó, então veja aqui, nossa aplicação continua funcionando, mas eu estou usando o input signal. Isso aqui agora é um signal. Tá. Legal, né? A mesma coisa eu vou fazer para cá, ó. Beleza? Outra coisa, veja que eu estou passando o title, né? Mas se eu não passar o title aqui, o que acontece? Tá? Mais um motivo para a gente poder passar mais de uma propriedade para a gente visualizar as opções que a gente tem. Tá? Eu não vou passar o title e o que é esperado aqui que vai acontecer, ó? Obviamente ele vai dar ruim. Tem outra coisa aqui. É que aqui a gente transformou isso aqui num signal, mas a gente não chamou isso aqui como signal. Veja aqui, ó, como ele estava só a propriedade title, então ele estava trazendo o signal aqui, né? Ele não estava trazendo o valor do signal, ele não estava lendo o signal, né? Então agora sim, vou ler o signal. O que eu estou falando para ele aqui, ó? Então, é um signal do tipo string que inicializa um valor default vazio. Então, obviamente, ele vai trazer vazio lá, né? Então não vai ter mais as sessões aqui, tá? Porém, vamos dizer assim, cara, mas para esse componente aqui, ele é obrigatório passar um título, tá? Ele é obrigatório passar o título. O que que eu faço? Eu posso usar aqui ó, um ponto require, tá? Quando eu digo isso, veja que ele já quebrou. Olha, ele já nem deixa eu passar vazio aqui, porque ele espera que esse cara ele seja obrigatório, tá? Ele seja obrigatório. Então eu não posso passar nada aqui, não posso, ele da mesma forma que tá o movies aqui, ó. Se não vier nada, ele inicializa com vazio, tá? Então, para isso funcionar, ó, se eu salvar aqui, ó, veja que ele já vai até dar pau aqui, ó. Já vai até dar pau aqui, ó. Ele vai dizer que é obrigatório eu usar o title, tá vendo? Então, isso é muito importante quando você está criando componentes, que você sabe que esse componente, para ele funcionar adequadamente, ele necessita de determinada propriedade, determinada informação que venha do componente que está utilizando ele, certo? Então, você consegue fazer isso para que quem for utilizar esse componente já não utilize de forma errada, tá vendo? Ó? Aqui, ó, a pessoa que vai utilizar esse componente aqui, ele já vai ver, putz, esse caso aqui preciso passar um title, não vai funcionar, entendeu? Então aqui, ó, ele é obrigatório, nesse caso, passar um title, tá vendo? E obrigatório ter um valor nesse title. Vou colocar aqui, sei lá, colocar, por exemplo, que é o teste, né? Vou colocar aqui qualquer coisa aqui, ó, só para ele receber esse valor, tá? Veja, ó, que ele vai carregar aqui agora e beleza, todos vão receber teste. Mas o mesmo não acontece para o Movies. Se eu apagar Movies, ó, ele não dá pau, ó. Ele deixa de utilizar o componente e aqui o que vai acontecer é que ele vai ter 3 testes aqui. Tá vendo? Porque eu não estou dizendo que o meu teste, o meu movies é obrigatório, tá? Para tornar meu movies obrigatório, da mesma forma, né? Se eu vier aqui, ó, é só eu colocar um require aqui, tá bom? A hora que eu coloco um require aqui, ó, já dá erro aqui, né? Então aqui agora sim, ele passa a exigir um título e uma lista de moves para que esse componente funcione adequadamente, tá bom? Isso utilizando signos, né? Então a gente já deixa a nossa aplicação mais moderna. Deixar o título aqui por termos de toque mesmo. Que ele funciona dessa forma aqui, tá? Beleza. Eu vou até apagar isso aqui, a gente não tá precisando. Esse componente aqui não precisa de um init e também não precisa do constructor, beleza? Olha lá. Beleza. Nosso componente continua funcionando como era antes.
mas agora utilizando um componente reutilizável e com signos, tá? Vamos lá, eu falei dos inputs, agora vamos falar dos outputs, né? O que que é um output? É uma ação que eu preciso emitir para o meu componente. Então vamos dizer assim, ó, por exemplo, vamos lá, da mesma forma antiga, como é que é? Eu usava também a anotação output. Então aqui tem um move clicker, o que que é o número? O que que é? Como a gente fazia, né? Ele é um event emitter, né? Ele é um emissor de um evento, né? Então eu vou colocar aqui, ó, vou importar esse event emitter. O que que vai acontecer? Basicamente, o que que vai acontecer, ó? Eu estou dizendo que eu tenho um output desse cara aqui. Então, eu posso aqui, ó, se o usuário, por exemplo, aqui, eu vou criar uma ação de clique dentro do meu card, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um clique, poderia fazer assim, move clique direto, tá? Ou eu posso também, digamos que eu preciso fazer alguma outra ação, né? Alguma outra coisa no meu componente aqui antes de emitir esse evento, tá? Então, eu posso criar um método para isso e daí eu chamo o meu move click, o meu evento aqui, meu output, tá? Então aqui basicamente, ó, vai funcionar. Eu vou chamar o meu, em vez de chamar assim, né, eu vou passar o meu método, minha função, tá? Que dentro dela eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, só para a gente visualizar, ó, vou colocar aqui um console log aqui dentro do component, tá? Component, eu adoro essa IA. Component filho move clicker, para a gente visualizar ele aqui, tá? Eu tenho um output aqui. Veja que aqui eu não declarei nada, né? Então o que que vai acontecer aqui? Ele só vai executar esse console log aqui e vai emitir esse evento aqui dentro do meu componente. Ó, se eu clicar aqui, eu tenho meus componentes filhos clicados, tá? Então eu tenho aqui, ó, qual que é o componente que eu cliquei, né? Agora é o sombra do perigo. Vamos lá, cadê? Né? Beleza, cliquei. Então tudo que eu clicar aqui ele vai emitir ali, mas ele emite só a nível de filho. Por quê? Porque isso não foi. Esse evento aqui, ele foi emitido, mas não tem ninguém escutando ele, né? Então, eu posso ter esses eventos nos meus componentes filhos, porque quem for utilizar isso não é obrigado a ter isso, sabe? Ele não é obrigado a implementar esse método, tá? Agora sim, vamos lá. Eu quero que aqui no home, quando ele clique, ele faça alguma coisa. Então, o que que eu faço aqui? Qual que é a sintaxe de um evento? É aqui, ó. Entre parênteses, move click, beleza? Por exemplo, mesma forma aqui, ó, a gente está passando, ó, se a gente visualizar o que a gente já viu aqui, ó, é assim que funcionam os outros componentes que a gente, tá vendo os outros componentes que a gente usou do Ionic? A gente está fazendo agora a mesma coisa, só que com um componente criado nosso, componente nosso, beleza? Então aqui, ó, a gente passou aqui o full screen true, scroll events true, o will scroll passando a nossa função, entendeu? Então mesma coisa, aqui a gente está passando um title, uma propriedade title, propriedade moves e um evento move click. E aqui, ó, vamos lá. E aqui ele vai receber o evento. Então, vamos lá. Se eu criar aqui um método, vamos criar o nosso método aqui, ó. Move click passando um console log no componente py, ó. Vou salvar isso aqui. O que vai acontecer agora? Ó, quando eu clicar, eu tenho agora a emissão do meu evento filho e a emissão do meu evento pai. Tá vendo? Então, isso ele passou para quem está chamando. Tá, então aqui dentro, aqui sim, agora dentro do meu componente home, digamos que o meu componente home eu gostaria que chamasse a API para buscar o filme, beleza? Mas vamos supor que lá na minha tela de pesquisa eu gostaria que em vez de ele clicar no, em vez de eu chamar a API, eu navegasse para outra tela, entendeu? Então isso vai depender, você delega a responsabilidade, por isso que ele é um componente burro, né? Você não está dando responsabilidades para ele, né? Ele apenas recebe e emite, recebe propriedades e emite eventos. Legal? Mesmo para a gente ter um input assim, a gente também tem um output aqui, tá? Então aqui, em vez de a gente declarar o nosso, para deixar um pouco mais moderno a nossa aplicação, né? Em vez de a gente declarar, usar a notação output, a gente pode simplesmente usar aqui ó, o output, tá? O output, que é o output, beleza? Que vai dizer o quê? Então aqui, ó, eu estou dizendo que ele é um output do move, tá? Então ele vai emitir, né, um evento passando o move, tá? Não mudou nada, só mudei aqui, você vê que só mudei aqui. Você vê que a nossa aplicação vai continuar funcionando da mesma forma, ó. Vou clicar aqui, ó. Tá vendo? Da mesma forma, porém agora recebendo um output aqui. Legal? Com isso a gente já deixa o nosso projeto aqui já
né? A gente aprendeu a criar um componente utilizável e a gente já deixa ele preparado para utilizar ele na tela de pesquisa quando a gente chegar nela lá, beleza? Me diga aí se você gostou, se você curtiu a aula, deixa seu like aí, ajuda bastante aí, que eu comentei no começo do vídeo, dá aquela choradinha aqui pra vocês. E galera, é isso, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima aula.